Era uma manhã tranquila na fazenda Boa Esperança, com o sol já aquecendo os campos verdes e os passarinhos cantando no alto das árvores. O cheiro da terra úmida se misturava ao aroma do café fresco que Dona Maria preparava na cozinha simples, mas sempre acolhedora. Entre as plantações e os currais, o jovem Pedro, um rapaz de olhar sonhador e mãos calejadas pelo trabalho duro, cuidava do gado com dedicação. Pedro era um homem simples, mas trazia no peito um grande amor pela música. Nas poucas horas livres, ele pegava seu velho violão, surrado pelo tempo, e tocava melodias que pareciam nascer diretamente do seu coração. Cantava para as estrelas, para o vento e até para os animais que o escutavam com atenção silenciosa. Embora sonhasse em ser músico, a realidade o mantinha preso à vida da roça, onde o trabalho não dava espaço para grandes fantasias. Naquela manhã, enquanto limpava o curral, uma poeira inesperada se levantou ao longe. Era um carro moderno que se aproximava pela estrada de terra. Pedro franziu o senho, intrigado, pois visitas eram raras por ali. O carro parou próximo ao casarão principal da fazenda, e dele desceu um homem de porte elegante, sorriso acolhedor e olhos que pareciam carregar histórias vividas em palcos pelo mundo afora. Era ninguém menos que Daniel, o famoso cantor sertanejo. Pedro quase não acreditou nos próprios olhos. Daniel era uma lenda, alguém cuja voz embalava os dias e noites das pessoas simples do interior. E ali estava ele, andando pela fazenda como se estivesse em casa. "Bom dia", disse Daniel, estendendo a mão com simpatia. "Você deve ser Pedro, certo?" Pedro apertou a mão dele, ainda meio atônito. "Sim, senhor. Sou eu mesmo. O que traz o senhor por essas bandas?" Daniel sorriu. "Vim conhecer a fazenda e conversar com o seu patrão sobre umas ideias para um projeto rural. Mas ouvi dizer que tem um rapaz por aqui que canta e toca violão muito bem." Pedro sentiu o rosto esquentar. "Ah, não. Isso é só passatempo, nada demais." "Modéstia, hein?" brincou Daniel. "Que tal me mostrar um pouco desse passatempo mais tarde?" Pedro ficou sem jeito, mas não conseguiu dizer não. Era como se o universo estivesse lhe dando uma chance inesperada. Enquanto o dia avançava, Pedro não conseguia se concentrar direito no trabalho. Seu coração batia forte com a ideia de cantar para um ídolo como Daniel. Quando o pôr do sol tingiu o céu de laranja e dourado, Daniel se aproximou com um sorriso encorajador. "E então, Pedro? Vamos ouvir esse talento?" Pedro pegou seu velho violão com mãos trêmulas. Sentou-se em um tronco de árvore e começou a tocar uma música que compusera nas noites solitárias na fazenda. Sua voz, simples e verdadeira, encheu o ar com uma emoção que fez Daniel fechar os olhos por um instante, sentindo cada nota. Quando a última corda do violão silenciou, Daniel abriu os olhos e sorriu largo. "Pedro, você tem algo especial. Essa música precisa alcançar mais gente." Pedro balançou a cabeça, incrédulo. "O senhor tá brincando, né?" "Nem um pouco", garantiu Daniel. "E vou te provar isso." Naquele momento, Pedro não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Pedro mal dormiu naquela noite. A proposta de Daniel ainda ecoava em sua mente, como uma canção que se recusava a terminar. "Sua música precisa alcançar mais gente", ele dissera. O jovem simples da roça, que nunca imaginara sair dos limites da fazenda, se pegava agora diante de uma possibilidade que parecia grande demais para ser verdade. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, e o aroma do café fresco preenchia a cozinha da casa principal. Pedro estava de pé ao lado de Daniel, ainda tentando processar o rumo inesperado que sua vida parecia tomar. "Então, Pedro", disse Daniel, com um tom firme, mas amigável, "eu quero levar você comigo para gravar essa música." Pedro arregalou os olhos. "Mas, e a fazenda? E meu trabalho aqui?" O patrão, seu Ernesto, que ouvirá toda a conversa, deu um tapinha amigável nas costas de Pedro. "Vai, rapaz. A gente se vira por aqui. Você tem talento demais para ficar só cuidando de gado." Pedro olhou para o patrão com gratidão, mas ainda hesitou. "Não sei, Daniel, nunca saí daqui.
A cidade grande deve ser complicada pra gente como eu. Eu também vim do interior, Pedro. Sei como é essa sensação. Mas a música não escolhe lugar de nascimento. Se tá no seu coração, você precisa seguir, disse Daniel com um brilho nos olhos. Convencido por aquelas palavras, Pedro tomou uma decisão que mudaria sua vida, iria tentar. Asterisco, asterisco, asterisco. Naquela tarde, Pedro embarcou no carro de Daniel rumo à cidade. O caminho parecia interminável, cada curva trazendo uma mistura de ansiedade e excitação. Ao chegar ao estúdio, Pedro ficou deslumbrado com os equipamentos sofisticados, luzes e pessoas correndo de um lado para o outro. Era um mundo completamente diferente da paz da roça. Fica tranquilo, disse Daniel, percebendo o nervosismo do rapaz. Só seja você mesmo. Com o violão nas mãos, Pedro se posicionou diante do microfone. Suas mãos tremiam levemente, mas mesmo ansioso, Pedro conseguiu gravar a música e Daniel elogiou lá no estúdio. Parabéns, menino, olha, essa música vai ser um estouro na parada de sucesso. Será, Daniel? Tenha certeza disso. Você cantou muito bem e todos aqui aplaudiu, você viu? Verdade. Semanas depois, Pedro estava de volta à fazenda, esperando ansiosamente pelo resultado daquele dia inesquecível no estúdio. Certo dia, enquanto alimentava o gado, ouviu um som vindo do velho rádio pendurado na varanda da casa principal. Era sua música tocando pela primeira vez em uma emissora regional. Ele ficou paralisado por um momento, com o coração batendo acelerado. Dona Maria saiu correndo da cozinha, gritando animada. Pedro! É você no rádio, menino. Os outros trabalhadores da fazenda se juntaram ao redor do rádio, ouvindo com orgulho e admiração. Quando a música terminou, o locutor fez um anúncio inesperado. E esse foi Pedro, um talento descoberto pelo nosso querido Daniel. Fiquem de olho nesse rapaz, que promete trazer muita emoção pro sertanejo. Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Daniel tinha cumprido a promessa. Aquele rapaz simples da roça agora tinha sua voz ecoando pelo mundo. Naquele instante, Pedro entendeu que a vida, assim como a música, sempre encontra um jeito de surpreender. O tempo passou, e a vida de Pedro mudou completamente. Sua música não apenas conquistou os ouvintes da rádio regional, mas também se espalhou por plataformas digitais e programas de TV. Convites para shows começaram a chegar, e Pedro, com seu violão simples e alma sincera, se viu diante de palcos cada vez maiores. Apesar da fama repentina, Pedro nunca se afastou de suas raízes. Sempre que possível, voltava à fazenda Boa Esperança para sentir o cheiro da terra molhada, conversar com os velhos amigos e lembrar de onde tudo havia começado. Em uma dessas visitas, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Daniel apareceu de surpresa, como na primeira vez. Trazia o mesmo sorriso acolhedor. Não podia deixar de vir te ver, meu amigo. Disse Daniel, apertando a mão de Pedro. Ouvi dizer que o cantor da roça tá dominando o sertanejo. Pedro riu, ainda sem se acostumar com os apelidos. Tudo isso graças a você, Daniel. Se não fosse por aquela chance, eu ainda estaria cuidando do gado e cantando só pro vento. A música te escolheu, Pedro, disse Daniel com sabedoria. Eu só tive a sorte de estar no caminho para ajudar. Eles se sentaram no velho tronco de árvore onde Pedro havia tocado pela primeira vez para Daniel. O cenário era o mesmo, mas Pedro sabia que tudo dentro dele havia mudado. E a fazenda? Perguntou Daniel. Continua firme. Sempre vai ser minha casa, disse Pedro, olhando para os campos com carinho. Agora tô ajudando seu Ernesto a modernizar as coisas por aqui. Também quero criar um espaço para incentivar os jovens da região que gostam de música. Essa é a verdadeira vitória, Pedro, disse Daniel, com um brilho nos olhos. Compartilhar o que a vida te deu. Pedro pegou o violão e começou a tocar a mesma canção que tocará naquele dia decisivo. Daniel o acompanhou com a voz, criando um momento mágico sob o céu estrelado. Quando a última nota se dissipou no ar, Pedro sorriu. Acho que essa música encontrou o lugar certo, não é?
Encontrou, sim, Pedro, respondeu Daniel. Assim como você. Naquela noite, com o vento sussurrando entre as árvores, Pedro sentiu que finalmente havia se tornado parte de algo maior. A música o havia levado além dos limites da fazenda, mas seu coração nunca deixou de pertencer àquele lugar onde os sonhos, assim como as sementes, germinam na terra fértil da vida.